Olá, querido ouvinte, que alegria ter você aqui comigo em mais um episódio do Palavra que Transforma. Eu sou o pastor Nelson Andrade e todos os dias compartilho aqui uma reflexão baseada na Palavra de Deus para fortalecer a sua fé, renovar a sua esperança e te lembrar que Deus continua falando conosco. Separe esses próximos minutos e permita que Deus fale ao seu coração, porque uma única palavra de Deus pode transformar completamente a sua vida. A palavra de Deus nos diz no livro de Isaías 55, do verso 8 ao verso 9: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Um dos momentos mais difíceis na vida espiritual é quando você não entende o que Deus está fazendo. É quando você ora e parece que não há respostas. É quando você espera e nada muda. É quando você olha para a situação e não consegue ver sentido em nada. E isso gera um grande conflito interno. E pensamentos como esse vêm ao nosso coração. Deus, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? Ou muitas vezes nós nos perguntamos: onde está o Senhor? E sabe, queridos, muitas vezes a nossa tendência é querer respostas imediatas. Queremos entender tudo, queremos explicação para tudo, queremos ter o controle sobre tudo. Mas Deus, em sua palavra, Ele nos lembra: os pensamentos dele são mais altos. Ou seja, existem coisas que nesse momento você não vai entender. E que está tudo bem, porque a fé não é baseada no nosso entendimento. Ela é baseada em confiança. E se você só confia quando você entende, isso não é fé. Mas quando você continua confiando, mesmo sem resposta, isso é fé madura, isso é relacionamento. Ah, queridos, isso é dependência real do Deus Todo-Poderoso. Porque confiar em Deus quando tudo faz sentido é muito fácil. Mas confiar quando nada faz sentido, isso é extremamente profundo. Talvez hoje você está vivendo exatamente assim, sem respostas, sem clareza, sem entender o porquê que as coisas estão acontecendo dessa forma, mas Deus hoje está te convidando para um nível mais alto. Confie em mim mesmo sem entender, porque o fato de você não entender não significa que Deus não esteja trabalhando na tua vida. O silêncio de Deus não é ausência, é processo. Deus continua agindo mesmo quando você não o vê. E no tempo certo, tudo vai fazer sentido. Hoje, de forma prática, pare de tentar entender o que está acontecendo e comece a declarar: Deus, eu confio em Ti, mesmo sem entender. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu reconheço que existem muitas situações que eu ainda não entendo, processos que confundem a minha cabeça, a minha mente, o meu coração, e muitos momentos em que eu me sinto perdido, Senhor. Mas hoje eu escolho confiar no Senhor. Mesmo sem respostas, mesmo sem explicações, muitas vezes eu decido descansar em Ti. Eu creio que os Teus caminhos são mais altos e que o Senhor sabe exatamente do que eu estou fazendo, Pai. Fortalece a minha fé e me ajuda a confiar mais em Ti. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Esse foi mais um episódio do Palavra que Transforma. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que está passando por um momento de dúvida e que precisa confiar novamente no Senhor. E não se esqueça, você também pode acompanhar essas reflexões em nosso canal no YouTube. Se inscreva e compartilhe. Vamos juntos levar fé para quem precisa nesse momento. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o nosso bom Deus nos permitir.